Boa noite, caros irmãos, corações queridos. Estamos mais uma vez aqui no canal Alma do Espírita para o nosso momento Saber e Sentir. Esse momento em que nos encontramos para esta atividade que nos leva à reflexão e também nos leva a buscarmos um momento de interiorização logo ao final. Então nós iremos fazer a prece para que nós possamos então entrarmos na sintonia mais delicada, mais refinada, que essa oportunidade nos propicia. Então vamos elevar o pensamento, buscarmos Jesus, o Divino Amigo, rogando a Ele que em sua bondade nos traga a sua paz, tudo o que nós necessitamos para este nosso encontro. Que a tua alegria, Senhor, envolva os nossos corações, envolva as nossas almas e nos permita experimentar os estados de alma de mais confiança, de mais esperança. Envolva a todos, abençoando a cada um dos nossos irmãos e nos dando a inspiração devida para suprir a nossa limitação e assim buscarmos, então, aquilo que precisamos para o aprendizado, também para complementar o limite estreito em que nos encontramos. Obrigado, Senhor. Então vamos dar sequência aqui à nossa atividade. O capítulo hoje do livro Rumo Certo, editado pela Federação Espírita Brasileira, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel. Hoje é o capítulo 53, intitulado Afeições. Devotar-nos-emos aos familiares e amigos queridos. No entanto, há que observar sempre o ponto exato a que seremos levados pelas circunstâncias da vida a facear problemas e lutas intransferíveis. É muito interessante, né, a gente compreender que há lutas que são nossas, que embora nós nos devotemos, né, e também sejamos amparados por familiares e amigos muito queridos, né, nós vamos perceber que em algum momento da nossa vida, alguma circunstância, nós teríamos que fazer o nosso enfrentamento. E não é nem possível, não é nem uma questão de querer, não é nem possível transferir aquilo para uma outra pessoa, por mais amorosa, por mais querida que ela seja, né? Então, nós vamos aprender isso. E toda a nossa vida, ela é tecida por desafios que envolvem a ajuda, sem dúvida, uns dos outros, né? Nós, com certeza, poderemos solidariamente nos ajudar uns aos outros, fraternalmente, mas há coisas que nós realmente não conseguiremos fazer, porque isso depende exclusivamente da nossa postura. Quem não precisará da escora afetiva quando o próprio Cristo, na travessia de empeços terrestres, não dispensou o auxílio dos companheiros de apostolado? Então, ou seja, quem não vai precisar disso, né, da escora afetiva? Todos precisamos. Inclusive, viemos na Terra para conviver, para estarmos uns com os outros. Não viemos aqui para nos isolar, para vivermos numa redoma ou num lugar distante, sem contato com ninguém. Não é essa a nossa necessidade, nem esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é justamente nos apoiarmos uns aos outros. Não será lícito esquecer a nossa própria necessidade de afeto. Todavia, vejamos ainda em Jesus a lição do testemunho pessoal nas horas difíceis. Claro que não é lícito dizer, né, que nós não precisamos do afeto. Precisamos. Somos seres eminentemente afetivos. Precisamos do afeto, né, uns dos outros, para que nos alimentemos na própria afetividade, para que nos fortalecemos, para que nos apoiemos. Mas como nós dissemos no início, haverá situação
que nós não teremos alternativa senão enfrentá-la sozinhos. Uma doença, por exemplo, quando ela nos alcança, por mais que sejamos amados e seremos cuidados, com certeza, amparados, acolhidos, abraçados, mas teremos que tratá-la, né, buscar a medicina, buscar a espiritualidade e nesse conjunto encontrarmos o conforto para a nossa necessidade física e experimentarmos na própria pele aquele desconforto, aquela experiência que não tem como transferir. Se pudesse, as mães retirariam as dores dos seus filhinhos, né? Quantas vezes ouvi mães queridas perto de mim dizendo: se eu pudesse, eu retiraria a dor do meu filhinho para mim. E ele chora, eu não sei o que ele tem. Né? E o outro também com uma limitação, um sofrimento já desde pequeno, passando por dificuldades, né? Uma, uma amiga minha, a filhinha dela passou por uma cirurgia com pouquíssimo tempo de vida. Nasceu, daí um tempinho muito pequeno, ela estava passando por uma cirurgia cardíaca. E a mãe disse, ela falou, se eu pudesse, eu passaria no lugar dela. Então, mas tem coisas, como o Emmanuel nos diz aqui, que não tem jeito. Nós precisamos daquele enfrentamento. Nós teríamos que enfrentar. Lógico que toda a ajuda, né, tudo aquilo que vier dos amigos queridos para nos ajudar, contribuirá com o conforto que nós precisamos nessas horas. Seja o problema de ordem física, no corpo, seja o problema material em torno de nós. Por mais admiradores tivesse, nenhum deles lhe tomou lugar nas crises supremas. Assim também somos nós. Embora os discípulos depois, muitos deles foram ao martírio, alguns até crucificados, né? Diz aí a tradição que Jesus teria sido Jesus não, Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo, mas nós não sabemos, né, se isso é uma realidade, mas tem a tradição conta isso, né? E mais aquela hora ali que ele teve que dar aquele testemunho, né, do seu apostolado, do seu, melhor, da sua missão, não houve quem pudesse passar isso no lugar dele, e ele passou, né? E assim também somos nós. Muitos enfrentamentos da nossa vida nós faremos sem o concurso alheio. Nós é que teremos que fazer. Os entes amados incentivar-nos-ão no desempenho dos deveres que nos competem, mas não conseguirão cumpri-lo por nós. Sim, né? Há coisas que nós temos que fazer no cumprimento dos deveres que só nós podemos. Até mesmo nas questões espirituais, quando uma pessoa às vezes diz assim, tem uma equipe grande, né, lá de trabalho, e eu estou lá escalado para cumprir um dever. Mas eu digo assim, não, mas tem um monte de gente, eles vão fazer no meu lugar. Sim, farão no meu lugar, mas não farão por mim. A minha parte ficará por fazer, na minha consciência. Materialmente, o trabalho foi feito, mas a parte que me toca, no cumprimento do meu dever, só eu posso fazer. E há muitos deveres nesse mundo, né? Eu me lembro de uma amiga, ela brincou até comigo, né? Ela estava contando uma história, né? E quando o bebezinho era pequeno, né? Eu conto porque ela conta isso para todo mundo, né? Então, não há problema de falar aqui. Ela disse que quando o bebezinho dela era pequeno, tal, o pai foi embora, né? Não quis cuidar lá da criança junto com ela e tal. E o tempo passou e um dia ela reencontrou esse pai, né? Falou assim: olha, na minha crença, quando você chegar do outro lado, vai ser perguntado para você: o que fizestes do filho que eu te confiei? E ele disse assim para ela: eu vou responder assim, deixei com a mãe dele. Pergunta para ela, não é? É um tanto jocosa, né, a colocação, um tanto engraçada, mas colocando isso na realidade dos fatos, será que ela vai responder, por exemplo, pela parte que ele deveria cumprir do dever dele? Mesmo quando a mãe faz o dever de pai e mãe, né, ela cumpre o dever de pai e mãe, ou ao contrário, o pai também de pai e mãe, de maneira alguma, a parte do outro ficou dispensada. Aquele dever ficou por cumprir.
E o espírito vai se encontrar com isso. Ele vai se encontrar com aquilo que ele criou e com o dever que ele não cumpriu. Usei um exemplo aqui, né? Mas há muitas coisas na nossa vida que, se é o nosso dever, ninguém poderá fazer por nós. E até mesmo fisicamente, se eu tenho, por exemplo, um problema muito comum hoje, né? Um problema no joelho, lá eu tenho lá que fazer uma prótese lá, como a minha mãe fez. Minha mãe teve que fazer uma prótese, colocar uma prótese no joelho dela. Por mais que eu a ame, eu não tenho como colocar a prótese no lugar dela. É ela que precisa fazer, passar pela cirurgia para poder, né, ter o benefício dela. Então, nos deveres da vida em geral, que nós precisamos fazer alguma coisa, ninguém fará por nós. Somos nós que teremos que passar. Alguém poderá até fazer no nosso lugar. Dependendo da função que a gente ia desempenhar, alguém até pode fazer no nosso lugar, não por nós. A nossa parte ficará registrado na consciência como não cumprida, como não atendida. O professor prepara o aluno, entretanto, não lhe viverá de futuro os percalços da profissão. Então, ou seja, o professor dá a sua aula, né? Muitas vezes os alunos não se interessam, não tem aquele respeito, né? Nem o respeito mesmo ali pela aula, né? Que deve ter, porque o professor é uma autoridade ali que precisa ser respeitada, né? E não ser ridicularizada como muitas vezes acontece. Isso é um desrespeito que o aluno vai responder individualmente por não cumprir esse dever que é a parte dele de aprender. E mais ainda vai responder por molestar o professor. Responder duramente. Talvez virá uma encarnação, isso é uma especulação minha, claro. Poderá vir numa encarnação onde ele não tem acesso ao estudo. Não sei se a Terra vai comportar isso agora no futuro. Se não comportar, num outro planeta, onde a pessoa não vai encontrar o estudo, vai sentir falta daquela oportunidade, não vai ter. O espírito mesmo impõe isso a si mesmo, né? Então, o professor prepara o aluno, mas a profissão, quem vai vivê-la no dia a dia? O aluno, aquele que se formou. Então, ele vai viver a profissão, o professor não pode viver por ele a parte dele. Os próprios pais, por mais que se esforcem em holocausto pela felicidade dos filhos, não logram arredá-los das experiências a que se destinam, atendendo às causas variadas das atividades de agora e daquelas outras que remanescem de passadas encarnações. Ou seja, os pais, por mais que eles se ofereçam pela felicidade dos filhos, né, eles não conseguirão arredar os filhos das provas que eles terão que enfrentar, né, por várias situações do passado. Então, por mais que eu ame meu filho, por mais que eu ame alguém, eu não tenho como afastar da vida dessa pessoa as provas que ela terá que enfrentar na resolução do seu próprio passado, no resgate das suas próprias faltas. Assim como ninguém fará isso por nós. Esse é um dever que nos cabe cumprir. Receber, né, essas experiências a fim de que a gente se melhore. Amemos nossos familiares e amigos, no entanto, sem exigir que venham um dia a fazer o trabalho que nos cabe realizar. Então a gente ame, né, os nossos familiares, mas sem acreditar realmente que alguém vai resolver o nosso problema, né? E muitas vezes, na tentativa de transferir o nosso problema, ou de resolvê-lo pela maneira mais fácil, ou de uma maneira como nós achamos que aquela é a forma correta, nós sobrecarregamos os ombros dos nossos irmãos, dos nossos amigos, sem o direito de fazer isso. Não sem custo, é claro. Não sem ônus, né? Nós teremos que responder por aquele desconforto, por aquela dificuldade que nós causamos nos ombros dos outros. Portanto, né, por mais que a gente ame as pessoas, ame os nossos amigos, nós não temos como exigir deles que venham resolver o nosso problema. Não seria ético nem lícito que a pessoa pague, né, o preço que nós temos que pagar, ou seja, enfrente aquilo que é da nossa necessidade de enfrentar. Muitas vezes o nosso orgulho
não deixa nós tomarmos providências que nós teríamos que tomar para resolver o nosso problema, né, enfrentando o ônus que aquilo vai causar, mas para tentar resolver de uma maneira em que nós fiquemos preservados, a gente muitas vezes sobrecarrega os outros ou traz dificuldades para a vida alheia que ficará ali na nossa continha, né, na nossa localização, né, espiritual, para a gente encontrar um dia com ela, com aquela dificuldade. Então, ninguém poderá fazer o trabalho que nos compete. Todos eles serão provavelmente criaturas admiráveis no entendimento e na virtude, mas não nos conhecem as lutas mais íntimas, tanto quanto de nossa parte não conhecemos as deles. Então, por mais que sejam admiráveis essas relações, esses afetos, né, da virtude, né, que eles tenham, eles não sabem o que passa dentro da nossa alma, como nós também não sabemos o que se passa dentro das suas almas, cabendo-nos a responsabilidade de aprender a respeitar a todos como cada um é, compreendendo as falhas, as dificuldades alheias, não é passando a mão na cabeça ou dizendo que está certo, né? Ah, isso está bom, assim não tem problema não. Não, se tem problema, tem problema. Porém, sem julgar, sem condenar, sem pisar sobre aquele que passa pela sua aprovação. Então nós podemos auxiliar, mas sem condenar, né? Sem estabelecermos condenações, porque não sabemos o que vai na vida, no íntimo de cada um, tanto quanto as pessoas não sabem o que se passa no nosso mundo íntimo. Muitas vezes, né, choramos e as pessoas não sabem que nós choramos. Muitas vezes nós nos alegramos com algo e elas não sabem que nós nos alegramos. Muitas vezes o coração fica apertado, as reflexões, as preocupações são muitas, mas nós não sabemos, as pessoas não sabem, tanto quanto nós não sabemos as delas. Auxiliemo-nos mutuamente, aceitando-lhes o concurso, sabendo, porém, poupá-los aos sofrimentos inúteis de viver nos obstáculos que nos digam respeito, como nós dissemos ali em cima, né? Mais acima aqui do texto, que nós podemos nos ajudar mutuamente, né? Mas aceitar-lhes até o concurso, a ajuda, mas há obstáculos que nos dizem respeito e que as pessoas não passarão por nós. Isso porque as afeições nos ajudam na parte visível de nossas dificuldades. Entretanto, urge reconhecer que não são capazes de solucionar por nós os problemas profundos que carregamos na intimidade indevassável do coração, onde estamos absolutamente insulados, entregues à nossa própria consciência e ao juízo de Deus. Né? Muitas vezes nós vemos alguém fazendo alguma coisa e falamos, nossa, eu esperava que aquela pessoa fizesse tal coisa. Mas como assim? Quem sou eu para esperar ou não esperar algo de alguém? Acaso conheço eu em profundidade o que vai na alma das pessoas? Quanto terá resistido, por exemplo, uma pessoa antes de fazer alguma coisa que ela fez? E que agora eu olho com um olhar simplista e acho que sei de tudo, então posso julgar, posso condenar, posso avaliar, quando na verdade não é assim. Só Deus tem o juízo perfeito da realidade de cada um. Então não dá para eu olhar para alguém, analisar, né, com aquilo que é visível para mim, desconsiderando aquilo que não é visível para mim. Está dentro de cada um. Por isso que nós não podemos ser simplistas, né, ao analisar a realidade de alguém, ao analisar a realidade das pessoas. Claro, como eu disse agora há pouco, aí, nós não vamos concordar com o absurdo, nem com a desonestidade, nem com aquilo que não está certo. Porém, daí para achar que a gente sabe que vai na intimidade de cada pessoa na solução do seu problema, seria o mesmo que achar que elas sabem o que vai na nossa intimidade, na resolução dos nossos problemas. Saberão as pessoas quanto sacrifício, quantos enfrentamentos, quantas lutas, quanta resignação nós teremos enfrentado até aqui para viver como nós vivemos? Não sabem.
Por isso é que não podemos julgar, não podemos fazer observações nenhuma a respeito da vida alheia. Nós não sabemos exatamente o que se passa. Então, para a gente pensar, né, esse texto nos leva a buscar esses pensamentos, as afeições. Por mais que nós amemos, sejamos amados, cuidados, há algumas coisas em nossa vida que é nosso dever fazer, nós temos o dever e nós precisamos fazer, e há coisas que são provacionais e que não há também como ninguém passar por nós. Auxiliemo-nos mutuamente, porque estamos todos na Terra para o aprendizado coletivo, para buscar o crescimento juntos. Então vamos agora, aproveitando esse clima criado aqui entre nós, buscar mentalizar a figura meiga de Jesus, para sentir na intimidade o benefício que o Senhor tem para todos nós. Essa brisa que emana de sua natureza divina refresca-nos as ardências, as angústias, as perturbações. Essa melodia entoada pela mente veneranda do Cristo, pela sua voz doce e canora, alcança-nos a alma, respondendo-nos às dúvidas e trazendo-nos a paz que nós precisamos nesse momento. Vamos nos sentir com Ele, como se estivéssemos em um jardim, de fonte cuja água é cristalina, de pássaros cantantes, em melodias inefáveis, doces. Vamos percebendo essa vibração doce e amorosa. Seja qual for a problemática que enfrentamos, deixemos nos impregnar dela nesse instante. Sentiremos-nos muito mais fortes, mais seguros, mais determinados. A inspiração nos auxiliará. Brotará de nossa boca as palavras corretas para dizermos o que nós temos que dizer. Preparemo-nos do Senhor nesse instante para qualquer enfrentamento que nós precisaremos. Tudo será diferente. E assim, queremos dizer, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.